Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente o jeito de te tratar depois de um certo tempo, como se estivessem observando você em silêncio, esperando algo acontecer antes de decidir se vão te respeitar ou não? Em muitos casos, isso não é coincidência. É um processo sutil, quase invisível, onde o comportamento humano testa limites, mede reações e avalia até onde pode ir com você. E o mais desconfortável disso tudo é que a maioria das pessoas não percebe quando está sendo testada, só percebe quando já foi colocada em uma posição menor do que gostaria. Neste vídeo, você vai entender como isso acontece na prática, porque alguns indivíduos fazem isso de forma automática e quais sinais mostram que você já está dentro desse tipo de dinâmica social. Também vamos explorar os padrões psicológicos por trás da forma como o respeito é construído ou perdido em relações, amizades e até no ambiente profissional. Porque, no fundo, não se trata apenas de força ou fraqueza, mas de leitura de comportamento, consistência e limites. E ao longo deste conteúdo, você vai perceber situações do dia a dia que antes pareciam normais, mas que carregam um significado muito mais profundo do que você imaginava. Se esse tipo de situação já aconteceu com você, fica até o final, porque no último trecho você vai entender o principal erro que faz as pessoas te testarem sem você perceber, e o ajuste simples que muda completamente como os outros te enxergam. Se esse vídeo fizer sentido para você em algum nível, se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão passando por isso sem nem saber. E comenta aqui embaixo. Você já percebeu alguém te tratando diferente depois de um tempo, como se estivesse medindo você em silêncio? Tem um detalhe estranho no comportamento humano que quase ninguém percebe no começo, e é exatamente por isso que ele funciona tão bem. No primeiro contato, quase todo mundo te trata de forma neutra. Educado, sim, mas neutro. Só que por baixo disso existe algo acontecendo em silêncio. A pessoa não está só te conhecendo, ela está te medindo. E não é de um jeito óbvio, não é uma pergunta direta, não é uma conversa séria. É no detalhe pequeno mesmo, no tipo de reação que você tem quando algo leve te incomoda. Imagina uma situação simples. Alguém te interrompe no meio de uma fala. Não de forma agressiva, mas daquele jeito meio natural, quase sem intenção. A maioria das pessoas não percebe, mas existe uma fração de segundo ali que diz muito. Se você continua falando como se nada tivesse acontecido, se você ri meio sem graça, ou se você simplesmente desiste do que estava dizendo, isso vira informação na cabeça de quem está te observando. E aqui entra algo que parece meio desconfortável de entender, mas é real. O ser humano não define o respeito de forma verbal. Ele observa padrões, repetição, consistência, pequenos sinais acumulados. Existe uma ideia antiga dentro da psicologia do comportamento humano que diz que as pessoas não respondem ao que você fala, elas respondem ao que você tolera. E isso não é sobre ser duro ou frio, não é sobre impor medo. É mais sutil. É sobre o que você aceita sem reagir, o que você deixa passar como se não tivesse importância. E o curioso é que isso não acontece só em situações negativas. Até em momentos leves, como uma brincadeira mais ácida, um comentário atravessado ou aquele teste social disfarçado de humor, o cérebro da outra pessoa está captando sua reação. Não pela resposta em si, mas pelo padrão emocional que você demonstra. Tem gente que, sem perceber, entra num ciclo meio automático. Evita conflito, tenta manter tudo leve, não quer estragar o clima. Só que, nesse processo, vai passando uma mensagem silenciosa de que qualquer limite seu é flexível. E quando algo é flexível demais, ele deixa de ser percebido como limite. Isso lembra muito um princípio que alguns estudiosos do comportamento já apontaram ao longo do tempo. O cérebro humano prefere previsibilidade do que intensidade. Ou seja, não é a força do seu comportamento que define como você é visto, é a constância dele. E aí acontece uma coisa interessante, porque enquanto você acha que está apenas sendo educado, tranquilo ou evitando desgaste, a outra pessoa pode estar formando uma imagem sua que você nem percebeu ainda. Uma imagem baseada não no que você é, mas no que você permite acontecer ao seu redor. E o mais curioso disso tudo é que esse processo não para. Ele continua em cada nova interação, ajustando pequenas percepções, refinando expectativas, até chegar num ponto onde o tratamento que você recebe parece natural, mas na verdade foi construído em silêncio desde o início. Tem um momento específico nas relações humanas que quase ninguém percebe acontecendo, mas ele muda completamente o jogo. Não é quando alguém te desrespeita de forma clara, nem quando acontece uma briga ou algo pesado. É bem antes disso. É quando a pessoa entende, mesmo sem ninguém falar nada, até onde ela pode ir com você.
E isso não vem de uma conversa direta. Vem de pequenas cenas do dia a dia. Tipo quando alguém solta um comentário atravessado com um leve sorriso, meio brincando, meio sério, e fica olhando sua reação. Se você ri junto, muda de assunto, ou ignora para não criar clima, essa resposta vira informação. Ou quando alguém te interrompe de forma natural numa conversa. Nada agressivo, só aquela sobreposição comum. E você simplesmente deixa passar, continua como se nada tivesse acontecido. Parece irrelevante, mas não é. O cérebro humano funciona muito mais por leitura de padrões do que por eventos isolados. Isso já foi observado em estudos de comportamento social há décadas. As pessoas não formam opinião sobre você por um único ato, elas vão juntando pequenos sinais e criando uma espécie de mapa mental da sua postura. E o ponto mais interessante disso tudo é que ninguém chega e fala "estou te testando". Isso não é consciente na maioria dos casos. É quase automático. Um tipo de calibragem social silenciosa. Agora pensa comigo, em qualquer grupo, seja amizade, trabalho ou relacionamento, sempre existe aquele momento em que alguém muda o tom com você. Não de forma brusca, mas sutil. Começa a te interromper mais, a te ouvir menos, a te incluir de forma diferente nas decisões. E o mais curioso é que isso raramente começa com desrespeito explícito. Começa com pequenas permissões que foram sendo dadas sem perceber. A psicologia do comportamento humano já mostrou algo simples, mas desconfortável. Pessoas tendem a ajustar o nível de respeito com base no que o outro tolera sem reação consistente. Não é sobre ser forte ou frio. É sobre previsibilidade comportamental. Quando alguém percebe que suas reações são sempre suaves, sempre evitam conflito, sempre priorizam manter o clima, ela não interpreta isso como gentileza apenas. Em muitos casos, interpreta como ausência de limite claro. E aí entra uma coisa ainda mais sutil. Não é que a pessoa pense, vou testar essa pessoa agora. É mais como se o cérebro dela registrasse. Até aqui eu posso ir sem consequência clara. E isso vai se acumulando. Não num dia, nem em 2, mas em pequenas interações que parecem normais demais para serem questionadas. Só que o impacto disso aparece depois, quando você percebe que o jeito que te tratam mudou, mas ninguém consegue apontar exatamente quando isso começou. E esse é o ponto mais delicado dessa dinâmica toda. O respeito não costuma cair de uma vez. Ele escorrega devagar, quase imperceptível, até virar algo que já parece estabelecido. Tem uma coisa na dinâmica social que quase ninguém gosta de admitir, mas todo mundo já sentiu de alguma forma. Não é quando alguém te trata mal de cara. E isso é fácil de identificar. O difícil é quando o tratamento vai mudando aos poucos, sem explicação, sem conflito, sem motivo claro. Você só percebe um dia que não é mais incluído da mesma forma, não é mais ouvido com a mesma atenção e até o tom das conversas ficou diferente. E o mais estranho é que ninguém senta para te comunicar isso. Simplesmente acontece. O que entra aqui é um fenômeno bem comum do comportamento humano, a forma como as pessoas reposicionam outras dentro da própria mente com base em sinais repetidos. Não é uma decisão consciente tipo agora vou te tratar assim. É mais como um ajuste automático de percepção. Imagina um grupo de pessoas, qualquer um, trabalho, amigos, família. No começo, todo mundo está meio no mesmo nível emocional. Mas com o tempo, pequenos comportamentos vão criando hierarquias invisíveis. Quem é mais ouvido? Quem é interrompido e não reage? Quem sempre espera a vez? Quem sempre se adapta ao clima dos outros? E isso vai moldando a posição de cada um dentro daquele ambiente. Tem uma observação clássica dentro da psicologia social que ajuda a entender isso. O cérebro humano tende a economizar energia nas relações. Ele não recalcula tudo o tempo todo. Ele cria atalhos. E esses atalhos são baseados em padrões que você repete. Então, quando alguém percebe que pode te interromper e você continua normalmente, e isso vira um padrão. Quando percebe que pode mudar o assunto sem te incluir e nada muda, outro padrão. Quando percebe que você sempre evita desconforto, mais um padrão. E o problema não é um ato isolado. É a soma disso tudo. O mais curioso é que isso pode acontecer até com pessoas que têm boa intenção. Não é necessariamente maldade. É leitura de comportamento. É ajuste social. É o cérebro tentando entender como lidar com essa pessoa daqui para frente. E é aí que começa o deslocamento silencioso. Porque, aos poucos, você não é mais visto da mesma forma que no início. Não porque alguém decidiu isso de forma consciente, mas porque o conjunto das suas respostas construiu essa imagem. E isso cria uma sensação estranha depois.
Você não sabe exatamente quando mudou, nem por quê. Só sente que algo está diferente. E quando chega nesse ponto, já não é mais sobre o que está acontecendo agora, é sobre o que foi sendo consolidado antes, sem que você percebesse. No fim, o que mais pesa não é o que você fala, é o que o seu comportamento deixa passar sem resistência. Porque, no comportamento humano, o respeito raramente nasce de um grande momento. Ele vai sendo desenhado em silêncio, em pequenos testes que parecem irrelevantes, mas que juntos constroem uma imagem muito sólida sobre quem você é. E talvez a parte mais importante disso tudo seja entender uma coisa simples. As pessoas não te descobrem de uma vez, elas vão te definindo aos poucos, com base no que você sustenta, no que você ignora e no que você aceita como normal. Quando você percebe isso, muda tudo. Não porque você precisa virar outra pessoa, mas porque você começa a enxergar que cada pequena reação sua comunica um limite. E limites claros não precisam de explicação longa, só precisam existir de forma consistente. No final, o respeito não é algo que você pede, é algo que o seu comportamento ensina. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo análises profundas como essa sobre comportamento humano real, sem superficialidade. Se inscreve também no canal, porque aqui a ideia é justamente essa: entender o que ninguém fala sobre relações, personalidade e os padrões que influenciam como as pessoas te tratam no dia a dia. E comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu aborde no próximo vídeo. Pode ser sobre solidão, personalidade, manipulação social, hábitos ou qualquer situação que você queira entender melhor. Se esse assunto te pegou, tem um vídeo aparecendo na tela agora e uma playlist completa aqui no canal com mais análises como essa. É só clicar e continuar assistindo.